As nossas crianças, se você não percebe, elas estão sendo treinadas para gostar disso. Através de videogame, essa coisa de luta, como os jogos hoje têm muito sangue, perde um pouco da sensibilidade, perde um pouco do sentido da diferença entre o que é um jogo e o que é real. Então, por exemplo, esse britânico, eles mostraram a foto. Eles conseguiram identificar quem é esse carrasco, esse britânico. Ali pela foto, eu dou para ele uns 25 anos. Então, ele faz parte dessa geração de videogame, de sangue, de explosão, e gosta disso, eles gostam disso. E é por isso que atrai tanto, está atraindo tantos na Europa. Por que na Europa? Porque você viu por aquele outro filminho todos os dados de que a Europa hoje está mais islâmica do que europeia. Aliás, na tua apostila tem um quadro aí que eu mostro que eles usam um termo Eurábia. Eles já chamam a Europa de Eurábia, uma junção entre Europa e Arábia. Pode ir. E você tem dúvida de que nós estamos vivendo o que está escrito em Daniel 7? Daniel 7. Eu vou voltar, não se preocupe. Daniel 7. Daniel, ele tem uma visão. Primeiro foi Nabucodonosor que teve a visão, e Nabucodonosor, e quem teve a interpretação da visão foi Daniel. Agora, quem teve a visão foi Daniel. E Daniel, ele teve uma visão que era a própria estátua, só que agora com outro formato. O que ele vê são animais, ao invés de cabeça, tronco, né, o braço, as pernas e os pés, ele vê animais. Então, ele vê o primeiro animal, ele vê no versículo 4 como leão, que é o Império Babilônico, mas, como eu disse, eu não vou ficar em todos os animais hoje, não. Hoje, eu quero me concentrar nos pés da estátua de Daniel. Então, eu vou para o último animal, porque é o último animal que ele viu, e que Daniel ficou impactado com aquele último animal. E ele teve uma visão, olha o que está escrito no versículo 7, é o último animal que ele vê. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Eu gostaria que você começasse a grifar os adjetivos sobre este quarto animal. Primeira descrição, como que era o quarto animal? Terrível, grifa aí. Segundo. Terceiro. Sobremodo forte. Três adjetivos que Daniel, ele tenta descrever o que ele viu. Ele viu algo que era terrível, algo que era espantoso e algo que era sobremodo forte. Eu só posso ter esses três adjetivos para poder descrever essas cenas. Que, para mim, o requinte de crueldade. Tem outras que eu não consegui nem colocar e nem terminar de ver. Porque o que o Eli fez? Ele me passou links que só quem está lá, ou quem tem o link, como ele deu, pode ver. Não é uma coisa assim, tipo, você digita e vem pelo Google. E são links como o filho dele é do serviço secreto de Israel, então são links que eles têm acesso para ver essas coisas horríveis que estão acontecendo. Eu comecei a passar tão mal que eu falei assim, eu já vi o suficiente, Deus, eu sou fraca, eu já vi o suficiente, já entendi. Então eu também não, assim, dos ruins eu peguei o menos ruim para você ver. E aqui então ele diz, Daniel, ele fala, é terrível, espantoso e sobremodo forte. E ele diz, olha as características, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, é insaciável o animal. Além de devorar, o que ele fazia? Ele fazia em pedaços e pisava com os pés. E o que sobejava, primeiro ele pisava. Olha, vamos começar de novo. Tinha dente de ferro. Dente de ferro, ele devorava com dente de ferro. E ele fazia as coisas em pedaços. E depois ele pisava com os pés. Grifa essa atuação, porque é isto que nós estamos vivendo no reino espiritual. Não sei se você tem sentido a intensidade na tua vida, que as lutas estão vindo
parece que piores. As lutas estão vindo com uma ferocidade, uma intensidade pior. Isso Jesus já estava avisando, só que a gente deixa tudo meio bucólico. O espírito do anticristo já está aqui, ele já está atuando. Aí você fica pensando num homem lá longe na Europa, atuando com um espírito do anticristo. Tudo isso é uma verdade, é um fato. Tudo isso vai acontecer, mas o espírito do anticristo já atua. O espírito do anticristo, ele libera potestades como Jezabel, como todas as potestades, como Mamon, destruindo as finanças com uma intensidade, uma ferocidade, Abdon, com uma ferocidade muito grande. E quando eles vêm contra a gente, contra ministério, ele quer morder, arrancar pedaço do ministério, arrancar pedaço da família. E quando ele arranca o pedaço, ele não está satisfeito, ele ainda pisa. E eu declaro que a partir de hoje nós vamos declarar no reino espiritual que nós estamos blindados, que nós entendemos o risco que nós estamos vivendo e nós precisamos estar com a armadura do Espírito. Eu falei para o Jonas, nós precisamos voltar com campanhas de guerra, nós precisamos voltar com abrindo os olhos, porque isto está acontecendo de fato no mundo natural, no Oriente Médio, mas está acontecendo de fato no mundo espiritual contra todos os cristãos. Quantos aqui são cristãos? O diabo já te marcou com um N, meu amado. E ele já declarou a tua destruição. E você não está orando contra esta destruição. Contra uma destruição, contra um projeto, nós precisamos orar. Então fica em pé de novo e abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 8. Isaías 8, versículo 9. Olha o que você tem que falar. Ele que colocou um N na nossa vida, graças a Deus que você tem esse N. Você é um nazareno, você é um cristão, você é filho do Deus vivo. Mas olha o que você tem que falar agora no reino espiritual. Eles estão enfurecidos. Por que Satanás está tão enfurecido contra você? Contra os ministérios, contra as famílias, contra as crianças. Primeiro, porque ele sabe que o Espírito do Senhor vai ser derramado nas crianças. Ele sabe mais do que você. E que as nossas crianças vão ser usadas de uma forma espetacular nesse avivamento, com profecias, com sonhos, com tudo. Nossas crianças vão ser usadas, por isso que eles querem matar, não fisicamente, eles querem matar o ministério, roubar a mente das nossas crianças, roubar as emoções das nossas crianças, eles querem matar as nossas crianças, eles querem destruir os nossos casamentos, eles querem destruir uma igreja que enxerga, porque se essa igreja que enxerga vai me dar trabalho, eu preciso destruir com rebeldia, eu preciso destruir com esfriamento, eu preciso destruir com calúnia. Esse é o objetivo dele. Mas nós precisamos nos levantar unidos. O segredo é unidos. Nós precisamos nos levantar como hoje, unidos, e declarar no reino espiritual que está escrito no versículo 9: enfurecei-vos, ó povos, e nós vamos falar agora para os demônios. Enfurecei-vos, ó demônios, e serei despedaçados. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, olha o que está escrito no versículo 10: foge os teus planos e eles vão ser frustrados. Dá ordem contra nós, porque elas não vão ser cumpridas, porque Deus é conosco. Amém? Então levanta a tua mão agora direita. Respira agora fundo. Você é um valente de Deus e deixa agora, quando você expirar, deixa toda a tua fraqueza ir embora e encha-se da coragem e da força que o Espírito Santo te dá neste momento. Respira de novo e respira o ar do céu agora, o ar que vem do céu, de valente de Deus, e expira agora toda a tua fraqueza, debilidade, em nome de Jesus. E agora com valentia, com a mão levantada, diz: em nome de Jesus, nós declaramos as trevas que entendemos o tempo em que vivemos. Sabemos dos teus projetos de destruição. Por isso, todos os projetos que você forjou contra as nossas crianças não serão cumpridos. Em nome de Jesus, todos os teus projetos
contra a nossa família, contra nossas finanças, contra a nossa saúde, não serão cumpridos. Em nome de Jesus, todos os teus planos contra esta igreja, contra este ministério, contra o meu ministério, não serão cumpridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. E voltando para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Falando ainda desse animal que despedaça, no versículo 8, Daniel ainda continua falando dele. Daniel 7, 8. Daniel, ele foi um grande guerreiro. Grande guerreiro. Como nós já estamos aqui no capítulo 7, você vê que Daniel, depois que ele interpreta o sonho, logo depois o mundo espiritual tenta enfraquecer a vida espiritual de Daniel. Como ele incomodava porque ele orava demais, aí veio a prova da cova dos leões. Mas você viu como o Senhor transformou. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você entrar numa luta muito grande, abre os ouvidos. Quem está vivendo uma luta muito grande, abre os ouvidos. Quando você entrar numa luta muito grande, saiba que há um livramento ainda maior. Ele só está querendo roubar as nossas forças e o nosso foco. Fala foco. Ele quer que você fique com o foco na boca do leão. E Daniel não ficou com o foco na boca do leão. Daniel ficou com o foco, o coração dele, confiando em Deus. Ele sabia que ele ainda tinha que fazer muitas coisas, ele não podia ser devorado. Ele não sabia como que Deus ia tapar a boca dos leões, se ia mandar uma mordaça celestial, se ia mandar anjos colocando a mão. Mas ele tinha uma convicção, que os leões não o tocariam. Nós precisamos ter essa convicção, esse nível de fé, de que os leões não vão nos tocar, a despeito de eles serem muito reais, a despeito da cova ser muito real, e a despeito do bafo do leão ser mais real do que a presença de Deus. Mas o pior de tudo, o que nos apavora, você acha que aquele leão ficou como gatinho? Quando Daniel, ele ficou paralisado, os leões ficaram paralisados, mas os leões, eles rugiram, eles intimidaram. E o mundo espiritual trabalha com uma coisa contra a nossa vida: intimidação. Ele tenta nos intimidar, como Golias tentou intimidar todo o exército e conseguiu, só não conseguiu intimidar um pequenininho chamado Davi. Aí, quando ele não consegue intimidar a gente, ele não consegue segurar a gente. Nós não podemos ficar intimidados diante do tamanho do problema. Ele é grande, mas o nosso Deus é maior. E mostra que aqueles que levam a Deus muito a sério, o livro de Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles também foram colocados numa fornalha de fogo. Mas a presença de Deus foi mais forte do que o fogo. É a mesma coisa. E nós temos algo a aprender daquela fornalha, mas vamos terminar de ler Daniel 7. Daniel 7, então diz o seguinte, versículo 8, estando eu a observar os chifres, grifa chifre, ele estava vendo os chifres, e chifre fala, em termos proféticos, fala de poder. E o poder, ele está vendo o poder das trevas. E ele viu os chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. E ele viu um chifre pequeno atuando, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos. Ele está falando que nesse animal, que esse animal já teve 3 atuações, 3 chifres. Mas esses 3 chifres, ele está falando de algo histórico que depois, na continuação, eu dou os dados históricos. Porque o livro de Daniel, ele tem o lado profético e tem o lado histórico. O que iria acontecer na história, literalmente, e o que acontece no reino espiritual. Para você hoje, o importante é você saber que os chifres são principados que atuaram. E esses principados, eles foram retirados e foram substituídos por um chifre aparentemente pequeno.
Quando você fala de pequeno, parece que é inofensivo. Porque hoje o mundo ele está desse jeito. Parece que o que está atuando parece pequeno. A igreja está tão autossuficiente, ela já sabe tudo. Ela já sabe tudo de dinheiro, ela já sabe tudo de reino espiritual, já sabe tudo de guerra espiritual. E o que está por aí é café pequeno. Mas não é bem assim, não. Ele deixa você pensar que você está vivendo num tempo de bonança, de que nada vai acontecer, tudo é lá no Oriente Médio, nada aqui, para que você realmente pense que tudo isso é uma coisa pequena, assim, é lá. Lá sempre teve. Ixi, o Oriente Médio sempre teve problema, sempre vai ter, sempre é um lugar que é uma bomba relógio. Não, não é assim, não. O que está acontecendo lá é o que está acontecendo aqui, é o espírito do anticristo, esse pequeno chifre, ele tem olhos. E por que fala de olhos? Olha aqui. E esse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. Então, tudo que está atacando e minando a tua mente, as tuas emoções e a tua vida espiritual está vindo através de bocas humanas. Está vindo através de pessoas que... O objetivo, Jesus te avisou em Mateus 24. Cuidado que os últimos dias são dias de... Ninguém sabe? Engano. Fala comigo, engano. Está fraco. Já está enganada? Então fala, os últimos dias serão dias de engano. Cuidado. São pessoas que se infiltram na sua intimidade e elas têm uma atuação maligna para minar. Isso é o diabo, porque o espírito do anticristo, ele atua, os olhos são como o quê? Como olhos humanos. E Deus está mostrando que Satanás, assim como Deus tem seus profetas nesta geração, Satanás tem seus profetas nesta geração. Eles não vão aparecer dizendo, eis aqui, eu sou um profeta, assim, falando e cantando músicas, eu sou um profeta de Satanás. Não, ele vai estar no meio da igreja. É o joio da última hora. Perigoso. Ele pode estar sentado do teu lado. Não. Por favor, é uma forma de falar. É uma forma de falar. Mas pode, hein? Então, meu querido, ou nós andamos unidos em simplicidade, em humildade, em amor e em verdade. Quando alguém começar a falar mal de alguém ou mal de um líder, fala, meu querido, vem aqui, você vai falar com a pessoa. Acabou. Todas as artimanhas e armadilhas das trevas vão acabar. Mas ele está falando de uma atuação através de homens nos últimos dias. E ele diz aqui, e uma boca que falava insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E aí sim, aí ele começa no dia, se você estava aqui no último dia do congresso de jovens, eu peguei, é claro que eu não ia pegar essa parte pesada no congresso, eu peguei a parte boa, né? No congresso eu preguei de Daniel 7, daqui para frente. Aí Deus, para aliviar Daniel, Deus começou a mostrar o que é o reino espiritual, e ele começou a mostrar o trono de Deus, e que no trono de Deus tinha fogo, e que do trono de Deus saía um rio de fogo, e ele começa, daqui a pouco, Daniel, ele vê não só o trono e Deus Pai, mas ele começa a ver um que está chegando, e esse que está chegando é Jesus, e olha o que ele diz sobre Jesus, e no versículo, vamos começar aqui no versículo 15. Quanto a mim, Daniel, olha, depois que ele viu aqueles animais, e aí ele viu o esplendor de Deus, é claro que Daniel ele tinha que falar isso no versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Quem que não ia ficar perturbado, né? Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe perdi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele perguntou para um anjo na visão, e assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E ele começa a falar ele fala dos animais, mas eu quero agora no versículo 18. Mas os santos do Altíssimo, são os santos do Altíssimo aqui? Fala aí, ninguém tá aqui não? Quantos santos do Altíssimo tem aqui? Daniel ficou perturbado, gente. Estou perturbado com esse animal.
Tudo bem, eu vi o trono, é fantástico, é lindo, maravilhoso, mas eu estou aqui na terra, e esse animal está aqui na terra também. Por que Satanás está atuando dessa forma? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. É isso que está escrito em Apocalipse 12. Então Daniel ficou perturbado, e o anjo disse para Daniel, olha, não fique perturbado, Daniel, porque aos santos do Altíssimo eles receberão, então recebe aí, em nome de Jesus, receberão o reino, e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade, em nome de Jesus. Amém? E depois aqui em Daniel 7, Daniel tem uma visão e vê que por um momento, eu queria que você lesse esse texto na sua casa, que por um momento, o povo de Deus, parece que quem está prevalecendo é as trevas. E aí Daniel recebe uma visão, e Daniel começa a falar, que está prevalecendo as trevas sobre o povo de Deus, até que venha aquele cheio de glória e poderoso para nos dar a vitória, que é o Senhor Jesus. Tudo isso está escrito em Daniel capítulo 7. É tremendo esse capítulo, é fantástico. E eu queria que nesse momento você fosse comigo no capítulo 3, Daniel 3. E agora, uma vez, eu já citei isso, mas como nós estamos num momento em que a adoração é uma das armas mais fortes que nós temos, eu preciso mostrar para você por que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram condenados à fornalha. Então, você sabe que eles tinham que se prostrar diante da estátua de ouro. Isso é um fato. E eles não se prostraram. A palavra-chave nesse texto é prostrar. E eu gostaria que você grifasse, porque essa palavra prostrado vai se repetir durante todo o capítulo. Está no versículo 6, mas do versículo 6 em diante, prostrado vai aparecer o tempo todo. Então, eles tinham que se prostrar. Eles tinham que se render. Se prostrar é se render. Se prostrar é se entregar. Eles tinham que se entregar diante daquela estátua de ouro. E diante de um som, de uma música. E eu queria que você contasse comigo quantos instrumentos tem no versículo 10, do som da música que tocava, para que Sadraque, Mesaque e Abdenego se dobrassem. Versículo 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto. Você está vendo que o mundo espiritual ele funciona por decretos? Todos os dias, decretos de Deus são liberados a favor da nossa vida. E sabe como é que esses decretos chegam na nossa vida? Ele ensinou na oração básica de Mateus 6. Pai, que se cumpra aqui na terra como já existe lá no céu. Só que nós não oramos. E aí não é cumprido o decreto de Deus por falta de oração. E aqui no versículo, vamos lá contar juntos? Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som, trombeta, vai pondo com o dedo, vai, você vai usar aí a tua mão, vai. 1, trombeta. Pífaro, 2. Harpa, 3. Cítara, 4. Saltério, 5. Gaita de fole, 6. Quantos instrumentos? 6. O número 6, profeticamente falando, é o número do homem. Deus sempre fala. O 7 fala da perfeição, o 7 fala da divindade. E o 6 fala do homem. Isso é a música do mundo tentando te seduzir. Eu não estou falando música do mundo. Você está achando que é a música que não é a música evangélica. É disso que eu estou falando. Não, eu estou falando que é algo pior do que isso. Eu estou falando que é a música que o mundo toca nos teus ouvidos para te fazer se render e se prostrar diante de muitas seduções. E Deus mostra aqui todos esses instrumentos musicais para mostrar como a adoração é uma arma secreta dos últimos dias. E como mais do que nunca, nossos levitas precisam estar consagrados. Mais do que nunca, os nossos levitas não basta... Diz comigo agora, só levita. Tem levita aqui? Porque levita tem um problema, às vezes, de não gostar muito de workshop. Então, levanta a mão se tem levita aqui. Fica em pé, levita. Até que tem. Então eu queria que os levitas viessem aqui à frente.
Me surpreendeu. Então diga agora comigo, levita. Não basta ser levita. Eu preciso de unção profética. Não basta ser levita. Eu preciso ser a voz. A voz profética. Igreja, fique em pé, estende a sua mão em direção aos levitas. Estende a tua mão agora para abençoar, para declarar. Eu declaro, Senhor. Senhor, o Senhor tem um plano para essa igreja. O Senhor tem um projeto. O Senhor tem um plano e um projeto para todo o corpo de Cristo. Mas nós queremos viver o plano e o projeto que o Senhor tem para essa igreja. Nós queremos, e nada, absolutamente nada pode nos paralisar. E eu sei que tudo começa com o ensino, e tudo começa com o altar. Senhor, com palavras ungidas que saiam do teu coração, e com músicas que saiam do teu coração. Com pessoas que tocam, Senhor, para agradar o teu coração. Com pessoas que cantam para agradar o teu coração. Com pessoas que entendem que há uma guerra. Todo culto é uma guerra. E nessa guerra eles se colocam na linha de frente. Como o Senhor sempre colocou os levitas na linha de frente. Tanto na batalha de 2 Crônicas 20. Como o Senhor, os levitas ali ao redor do muro. Em todo tempo os levitas sempre estiveram, Senhor, na linha de frente. Senhor, eu quero que eles entendam que ao subir nesse altar, eles estão desafiando as trevas. E eles vão, Senhor, eles precisam de unção de guerra. Por isso eu clamo por essa unção de guerra, por essa unção profética sobre a cabeça, sobre os lábios, sobre as mãos dos que tocam, sobre os lábios daqueles que cantam. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, sobre os pés daqueles que dançam, sobre, Senhor, a mente daqueles que fazem peças. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar, declarar, eles são teus. Unge, Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não vão se dobrar. Eles não vão se dobrar ao som, Senhor, que Satanás sopra. Mas eles terão, Senhor, o som do céu na mente, o som do céu no espírito, e vão derramar unção sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode voltar. Então, como você está vendo, eu coloquei, quando nós entramos nesse assunto de terror e pavor, eu coloquei justamente o Daniel 7. Agora que nós viemos para Daniel 3 falar de adoração, eu gostaria que você abrisse o Salmo 150. O Salmo 150, e já vamos voltar para Daniel. Salmo 150. E olha o que está escrito. Aí sim, esse é o som do céu. Não aquele som de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, 1, ao som do saltério, 2, ao som da harpa, 3, ao som dos adufes, 4, ao som de instrumentos de corda, 5, ao som de flauta, 6, e ao som de símbolos, 7. Amém? 7, um número que fala da divindade. Aqui já mostra levitas na unção profética, com o sopro do céu, com o som do céu. E nós vamos ter som do céu que sai do altar. Amém? Agora, voltando lá para Daniel, volta para o livro de Daniel. Ninguém pode reclamar, você está num workshop, é ir e voltar. E eu queria que fosse para frente, ali no PowerPoint.
Também eles estão matando os Yazidis. Yazidis, eles não são cristãos, mas também não são muçulmanos. Então, tudo que não é muçulmano, eles matam. Então, pode... E daqui para frente, eu acho que eu já... É a Eurábia, vai indo. Tá vendo essa imagem? Mais imagens do terror que está acontecendo, como eles estão matando, dizimando, pode indo. Ainda falo da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. A Eurábia, que eu falei para você lembrar o que está acontecendo na Europa. E vai até onde começa Ezequiel. Pode ir indo para frente rápido. Parou. Volta, por favor. Aí. Olha aí. Está vendo? Está vendo na tua apostila essa imagem? Eu não sei que página que está, não. 23. Então, vê aí de perto, se você não consegue ver por causa da luz. O que você consegue ver aí? Uma rua superlotada com que bandeira? Da Inglaterra, mas que bandeira? Tem que cor aí, além da Inglaterra? Verde. Então, foi desse dia aí que o David falou, e é esse dia que o Oriente Médio não, sendo mais claro, o ISIS celebrou como eles tendo conseguido tomar Londres e França. E olha aqui, as ruas, como é que estavam. Tem tudo a ver, eles tomaram conta da Inglaterra e da França. Pode ir. E da Alemanha também, está vendo? Olha, isso não é no mundo árabe, isso é em Londres, isso é em Paris. Olha aí. Olha, isso aí é em Paris. E pode ir indo até onde a gente chega. Sim, olha que absurdo que eles chegaram. Eles estão colocando, eles têm uma polícia, se eu não me engano, chama polícia... vai ter escrito aí na apostila de vocês, não sei se é a polícia islâmica, guarda islâmica. Está num desses quadros aí? Patrulha islâmica. E eles querem colocar, tipo assim, a gente tem zona de fumante, zona de não fumante, né? Essa patrulha islâmica é para essa área que todo mundo, sendo islâmico ou não, tem que usar véu. E aí essa patrulha islâmica exige que naquela área de Londres ou de Paris, se você estiver passando por ali, você tem que usar o véu. Ou seja, dominou. A patrulha anda pelas ruas. É só você ler. Gente, vamos ler mais jornal? Vamos ler mais? Entra mais no computador, sai um pouquinho do Facebook. Entra um pouquinho, sabe, em sites. Não só o Globo não vai mostrar, nem a Terra, não vai mostrar nada disso para você. Você tem que ir para lugares mais de pesquisa, que mostram... Para isso, também estuda inglês. A maior parte está em inglês desses sites, mas procura um pouquinho mais que você vai achar. Tá tudo aí, eu mostrei para vocês. O Islã invade a América, está entrando aqui, você sabe, Venezuela, como é que está? E assim por diante. Estados Unidos, pode ir indo rápido, até chegar em Ezequiel. Venezuela, Canadá. E está entrando aqui também. Pode passar uma. Aí. Então, pode deixar aí onde é Israel, que nós vamos entender um pouco mais de Daniel. Mas, voltando aqui para o livro de Daniel, você vai comigo agora em Daniel, capítulo... a minha pressa de dar para vocês, mas é Daniel 9. Em Daniel, mas antes de Daniel 9, em Daniel 8, versículo 23, você está bem pertinho. Eu vou começar no 9. Daniel 8, versículo 9. Depois eu vou para o 23. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Ele volta a falar, Daniel volta a ter uma outra visão, agora é bode. E nessa visão ele também vê esse chifre pequeno, que é o espírito do anticristo. Se você quiser, você pode colocar que esse chifre pequeno é o espírito do anticristo. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Quem sabe quem é a terra gloriosa? Israel. Então, você vê que esse chifre pequeno, ele
está atuando ali naqueles países de uma forma muito forte, no Iraque, na Síria, mas ele chegou na Terra Gloriosa, e foi todo esse conflito que nós tivemos agora, recentemente, na faixa de Gaza, em que eu contei na pregação que eu fiz quarta-feira, quando eu coloquei o alerta dos mísseis, que eu quase enlouqueci, era uma quantidade de mísseis diariamente, e Israel só não foi destruído porque intercepta, eles têm aquele domo de ferro, e eles conseguem, o kippah de ferro também, que eles chamam, e eles conseguem interceptar 99,9% daqueles mísseis, e eles despedaçam ainda no céu. O único risco são os destroços, mas eles vão para o abrigo secreto. E essa violência, essa quantidade de mísseis, na quarta-feira, acho que foi quarta-feira, que eu preguei mostrando como são as setas que voam de dia na nossa vida, e que a gente deixa desapercebido, e como nós não corremos para o lugar secreto na hora que o Espírito Santo alerta nosso coração, aí nós somos atingidos por esses mísseis lançados pelas trevas, e ficamos destroçados e ficamos desorientados. Mas ele vê esse chifre pequeno que atingiu a terra gloriosa, versículo 10, e cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas, e lançou por terra e os pisou. Daniel, a cronologia, ela não está da forma certa. Ele viu uma atuação no futuro, e aí Deus mostra para ele algo que aconteceu lá na eternidade, que a gente não tem uma data, que foi, ele está falando, e só está mostrando, olha, vamos mostrar qual é o raciocínio de Deus para esse texto. Você que está confuso, ele mostra a atuação, vamos falar bem fácil, ele mostra uma atuação de um chifre pequeno na terra, resistindo, tentando derrotar pessoas aqui na terra. Aí, daqui a pouco, Daniel, ele tem uma visão da rebelião de Satanás lá na eternidade, quando era só para mostrar a mesma atuação de rebeldia que estava no céu, e que ele foi expulso, e que ele atingiu anjos no céu, ele está atingindo santos na terra. Eu vou voltar para você entender melhor. Deus está mostrando, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, presta atenção, porque o diabo não está preocupado com quem não conhece a Deus. Ele está preocupado com aqueles que, assim como Moisés, como Josué e Caleb, vão ser usados para uma luta e uma saída de uma situação angustiante, de uma forma, com uma unção sobrenatural. Se eu não disser para você que unção era aquela de Moisés, dele orar e o mar abrir, dele orar e as pragas virem, enfim, aquela unção do maná vir sobre ele, de Josué, de não perder as batalhas, que unção fantástica. Deus diz, isso não é nada, isso é o Antigo Testamento, muito mais eu tenho para vocês, porque vocês têm o sangue de Jesus, têm o nome de Jesus, têm o Espírito Santo dentro de vocês, vocês são aquele exército. Sabe qual é a nossa situação? A situação do Vale dos Ossos Secos, porque o Vale dos Ossos Secos é uma imagem que Ezequiel viu para o exército de Israel, a nação de Israel que se levantou e que hoje é um exército poderoso em pé, ressurgiu das cinzas do holocausto e hoje é um exército respeitável. E Deus está falando o mesmo com o meu exército na terra, com os cristãos. Quando Deus olha para o exército dele, para o corpo de Cristo, ele está vendo maior parte das pessoas mortas, soldados que têm nome de soldados, mas estão no Vale dos Ossos Secos, e chegou a hora dele soprar o Espírito sobre a sua igreja, de uma forma como ele nunca soprou, para colocar todos nós de pé, porque está escrito em Lucas 18, quando ele fala, será que nos últimos dias eu vou encontrar fé na terra? Será que alguém vai conseguir ficar em pé, como ele diz em Malaquias, nos últimos dias? Será que alguém vai conseguir ficar em pé? Meu amado, os problemas estão vindo de uma proporção para você ficar prostrado, não diante de Deus, mas diante dos problemas, e Deus quer um exército em pé. Levanta a tua mão e diz, eu vou ficar em pé, em nome de Jesus. Deus está soprando sobre um exército. A imagem que ele mostrou aqui, a mesma força que atuou para tirar anjos da bênção,
É a mesma força que está atuando no meu exército para tirar soldados-chave da bênção, para que eles se corrompam, para que eles percam a unção, para que se tornem um exército que só tem nome de exército, mas não é um exército. É como o exército de Saul, não ganha uma batalha, porque não tem poder, não tem poder. O livro de Daniel começa com uma palavra muito forte, como nós lemos. Deus me concedeu, vamos lá, você já sabe decora agora. Deus me concedeu o que Daniel diz? Sabedoria e poder. Põe a mão no teu coração e diz: me conceda, Senhor, sabedoria e poder. Sabedoria e poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Daniel, capítulo 8, então ele fala de algo que aconteceu na eternidade. No versículo 10 e no versículo 9 fala da atuação desse poder que atuou na eternidade, que atua na terra. E no versículo 23 agora, ele continua dizendo, mas no 15, vai. Havendo eu, Daniel, aquele Daniel apaixonante. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E Daniel tentou entender. Você não tentaria entender? Poxa, ele viu lá atrás, viu lá na frente, ele viu tudo, mesmo no presente. E ele não estava entendendo. Procurei entender. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olha só, aí ele está na frente de Gabriel. Veio, pois, para perto de onde eu estava, Gabriel, e ao chegar ele, fiquei amedrontado. Prostrei-me com o rosto em terra. Mas o que Gabriel fala? Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao... Entende, filho do homem, esta visão se refere ao tempo do fim. O que em outras palavras Gabriel falou para ele? Não é para você. A você só cabe ter a visão. Porque você é um homem que busca Deus. Mas não é a tua geração, Daniel. O teu povo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o teu povo, Daniel. É quando ele entra nas semanas de Daniel. Mas, Daniel, entende que isso que vai acontecer, nem que eu queira te explicar, você não vai entender o Oriente Médio, você não vai entender muçulmano, você não vai entender cristão, você não vai entender como é que cristão pode dormir, porque você não dorme na Babilônia. Então, na tua cabeça não existe isso. Então, eu não vou conseguir te explicar. Era isso que o anjo estava falando para você. Não dá para eu te explicar que homens que servem a Deus ficam corruptos. Não dá para eu te explicar que pessoas que pregam, às vezes elas vão pregar palavras vazias e sem poder. E eu sei que você busca poder. Então, na tua cabecinha não vai entrar, Daniel. Então, só tem a visão. É para o tempo do fim. Isso é para nós. Fala, é para mim. É para você, não era para Daniel. E ele falou. E ele falava comigo no versículo 18, quando caí um anjo. Gente, era Gabriel, não era nem Jesus. E Daniel já caiu. E para você ver a glória daqueles que vêm lutar em teu favor. Você sabia disso? Que Deus libera. E como os demônios, eles foram liberados, demônios muito fortes, Deus libera anjos com os mais poderosos. Ele reservou os mais poderosos para lutar em favor do seu povo para os últimos dias. Amém? Então fala, eu tenho um anjo poderoso lutando por mim. E Daniel falou, meu Deus, e pum, caiu, e ele se prostrou, ali ele desmaiou, perdeu forças, e ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. E aí ele vai começar a falar do tempo determinado do fim. E o que eu queria que você visse no versículo 24, o anjo falando ainda do tempo do fim. O subtítulo, antes do versículo 23, o que é? Está falando de quem? Do chifre pequeno, põe aí do lado, anticristo. Aí Gabriel começa a falar, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições. Será que a gente já está vendo estupendas destruições? Prosperará, fará o que lhe aprover, está fazendo o que ele quer. Ali no Oriente Médio, ele está fazendo o que ele quer. Aqui no Brasil, ele também está fazendo o que ele quer, por enquanto, até que a igreja se levante.
Ele está fazendo o que ele quer, na política, em tudo, na sociedade. E prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos. E quem que ele quer destruir? O que está escrito aí? Fala, ai de mim. É você mesmo, põe aí, eu. Mas será que ele vai te destruir? Não, porque você tem o sangue de Jesus. Se você estiver em Cristo, aí ele não te destrói. Não basta estar na igreja, precisa estar em Cristo. Eu vou repetir, não basta estar na igreja, você tem que estar em Cristo. Fala, eu preciso estar em Cristo. E ele diz que quer destruir o povo santo. E como que ele vai destruir o povo santo? O que está escrito aí no 25? Astúcia nos seus empreendimentos. Ele vai fazer prosperar o quê? Olha, aqui você tem várias palavras importantes que eu quero que você grife. Número 1, astúcia. Você sabe o que é astúcia? É uma inteligência absurda para o mal. Uma pessoa astuta, ela é muito inteligente, só que é para o mal. Então, essa unção está sobre a terra, liberada sobre homens. Astúcia. E astúcia para trazer o quê? Você precisa ser muito inteligente para enganar uma pessoa. Precisa ou não precisa? Para enganar uma criança, você engana fácil. Agora, para enganar um adulto, você precisa ser muito inteligente. Para enganar um adulto inexperiente. E o que dizer de um povo que conhece a palavra? Você precisa ser um pouco mais inteligente. Então, existe liberado das trevas uma unção de astúcia para te enganar e fazer você perder a rota, perder o foco, perder a unção, perder o avivamento. E você precisa pôr a mão no teu coração e dizer, eu não quero perder o avivamento, eu não quero perder o foco. E que Deus abra os teus olhos e coloque colírio, porque Jesus avisou em Apocalipse 3 que a igreja da última hora precisa de colírio, colírio para enxergar lobos, colírio para enxergar joio, colírio para enxergar projetos de Satanás contra a igreja. Nós precisamos ser mais espertos. E aqui fala, por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá. Isso são pessoas cheias de quê? Orgulho. Destruirá muitos que vivem. Ele vai destruir muitos que vivem. Agora você vai grifar de vermelho. Se você não tem vermelho agora, você vai grifar de vermelho na tua casa. Lê comigo o que está escrito. Vai destruir quem vive o quê? Despreocupadamente. Como é que você sai de casa? Levanta, abre os olhos, briga com a esposa, vai escovar o dente. Toma café, briga com o filho, e aí você bate a porta com raiva e vai embora despreocupadamente. Essa é a sua vida. Como que você vem para a igreja? Falando mal de alguém no carro, aí você estaciona o carro, murmura porque não encontrou estacionamento, fala de quem está trabalhando lá embaixo, que está guardando vaga, fala mal de quem está trabalhando lá e não assiste culto, e sobe para a rampa despreocupadamente. Aí você senta na cadeira, começa o louvor, e você começa a criticar, ou a tua cabeça voa despreocupadamente. E aí você ouve a palavra sem ouvir, porque nós temos essa odiosa capacidade de ouvir sem ouvir. E você ouve a palavra, quando alguém diz amém, você acorda um pouco, agora você perdeu o fio da meada, e você já está olhando no relógio, porque você perdeu o fio da meada, e você fica despreocupadamente. Você sai antes, quando o pastor está fazendo o apelo, você sai despreocupadamente. Gente, eu tenho que dominar o meu temperamento a cada segundo, porque dá uma vontade de atirar a Bíblia aqui assim, ó. Atirar daqui, porque é tudo gente velha que começa a se movimentar na hora do apelo e começa a mexer ali, já saindo e descendo a rampa. Não é novo convertido, não. É tudo gente velha de guerra. Eu vou pôr uma câmera filmando ali, vou mostrar a carinha de todo mundo que sai na hora do apelo. Você sabe como é que é? Vocês já repararam como é que eu dou a bênção final? Eu tenho que apressar. Assim, eu já falo rápido. Eu tenho que acelerar um pouco mais, porque 90% da igreja é pegando a bolsa, já virando as costas para mim.
Eu estou falando sério. Você não fica aqui em cima para ver. Eu estou falando sério. É desesperador. Foi quando hoje eu sentei e falei, Jonas, eu quero falar sobre a igreja com você. Eu quero agora, eu vou mergulhar de cabeça, mas vai ficar tinindo em nome de Jesus, porque eu não vou ver mais um povo despreocupado. Diz para a pessoa do lado, não pode ficar despreocupado. Você entendeu qual é o tipo de preocupação, não é? E aí que eu fechei a Bíblia de raiva, e agora? Onde eu estava? Estava em Daniel, ótimo. Tá, 8, achei, 8:25. Minha Bíblia é viciada, já abriu. Então, destruirá muitos que vivem despreocupadamente e se levantará contra quem? Contra o príncipe dos príncipes. Mas, olha aqui, mais, eu amo esse mais. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. Gente, mas não é por qualquer um, não. É por aquele que não está despreocupadamente. É por aquele que está em Cristo. Estar em Cristo aí, sem esforço nenhum. Ele é despedaçado, destruído da tua vida. Diz em nome de Jesus. Eu não vou ficar despreocupado. E Satanás vai ser destruído. E todos os seus projetos vão ser destruídos na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele diz, ainda no versículo 26, a visão da tarde e da manhã, ele teve visão o dia todo. Tu, porém, preserva, e ele disse, o anjo falou, preserva a visão, porque se refere a dias ainda, para Daniel, muitos distantes. Agora, para nós, não. Para nós é o agora, é o hoje. Eu, Daniel, diante disso, mais uma vez ele enfraqueceu. Olha, o corpo de Daniel já não estava aguentando tanta presença de glória. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, voltou a trabalhar, mas ainda estava impactado. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. E ele não entendeu. E quando a gente chegar lá, Daniel vai falar para a gente, eu queria ter entendido. Aqui no céu, Deus me explicou tudo. E vocês que têm o Espírito Santo, eu não tinha o Espírito Santo. Eu era um homem que tinha muita unção. Mas o Espírito Santo dentro de mim, eu não tinha, não. O Espírito Santo vinha quando ele me dava visão. Mas olha aqui, Deus não me deu o entendimento dessa visão, não. E olha, se eu estivesse morando, se eu vivesse na geração de vocês, nada me deteria. Eu não me corromperia, eu não esfriaria. E Daniel daria uma lição de moral aqui na gente, porque ele fez aquilo que ele tinha que fazer na geração em que ele viveu. E nós temos que fazer o que Deus determinou para nós nesta geração. Nós temos o Espírito de Deus e nós não estamos em tempo de brincadeira. Nós não estamos em tempo de brincadeira. E Daniel, eu não sei se vai dar tempo, senão a gente faz depois a continuação. Eu tenho mais alguns minutinhos. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nós vamos... Aí eu queria que você abrisse o arquivo, Daniel. Eu vou explicar, assim, porque rapidamente as semanas de Daniel, de uma forma didática, não está na apostila. Aí, se a gente der continuidade, aí eu dou a apostila que tem as semanas de Daniel, tá bom? É porque eu queria fazer essa apostila, ia ficar muita coisa para hoje. Então, essa apostila colorida, eu gosto dela assim, que você tem as imagens, porque como eu frisei muitas imagens, porque você precisava ter esse material em mãos, e aí essas imagens em preto e branco, você não ia ter o impacto delas, entende? Então, eu coloquei eu tinha que escolher, ou é a apostila, porque são 2 arquivos, eu fiz 2 arquivos, um do livro de Daniel e um de atualidade. Eu escolhi dar o de atualidade para você, e depois quando a gente der outra continuidade, eu dou a apostila do livro de Daniel. Pode ir passando, porque eu não sei em que quadro, eu não estou aqui com o meu iPad. Pode ir indo, em que quadro que está a semana de Daniel. Pode ir indo, não é muito longe, é por aí. Pode ir, pode ir.
Pode ir. Aí, não. Mas é também, mas é mais para frente. Mas é um gráfico. Vê se você vê daí o gráfico, Júnior. A estátua que a gente falamos só dos pés, hein? Vai. Pode continuar. Fornalha. Vai, pode ir. É gráfico mesmo. Aí é as visões aí, ó, o chifre pequeno, tá vendo? Pequeno chifre. Gente, onde é que eu pus o gráfico? Eu ainda mostrei para o Jonas. Tá por aí. Porque eu queria mostrar para... vê um que mostra assim, uma linha do tempo. Vê aí nos quadros, é uma linha do tempo, onde tem as 62 semanas. Hã? Passou? Não, 70 anos, não, 62. Então vamos ler aqui, em Daniel, capítulo 9, versículo 20. Ele vai encontrando. É uma linha. Aí mostra 62 semanas. Aí fala de 490. Tá? Então, enquanto vocês acham, eu vou lendo aqui. Versículo 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Você vê que ele orava pela nação de Israel, orava pelo povo. Falava eu, falava ainda na oração, e Gabriel veio de novo. Quando o homem Gabriel, quando eu tinha presenciado na visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Eu queria, ou seja, ele veio, o anjo o visitou na hora em que ele estava orando, às 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. E no versículo 24 ele começa a falar de algo que parece tão difícil e não é. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele fala de 70 semanas. Isso. Tem uma antes dessa. Só tem essa? Tinha uma antes dessa. Onde mostra os números mesmo. Mas vamos... Bom, quando achar de novo aí. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Faz uma flechinha aí e põe sobre Israel. Então, está falando de 70 semanas sobre Israel. Semanas são semanas de anos, porque quando Deus fala em termos proféticos, as semanas são semanas de anos. E quantos dias tem uma semana? 7. Então, você vai falar, cada semana tem 7 anos. Então, vamos lá. Então, ele está falando de 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vamos lá, você precisa entender que nós temos um tempo determinado por Deus e todo tipo de injustiça tem um tempo, tem um fim. Vamos lá, vou falar de novo. Toda injustiça tem um fim marcado por Deus. E Deus está falando sobre Israel, mas você é Israel espiritual. Ele está falando sobre Israel nação. Israel nação vive perseguição, vive problema, mas existe um fim. E esse fim já foi marcado. Deus, quando Deus olha para Israel, ele olha para 70 semanas. Israel está vivendo hoje esse caos, mas tem um fim, e a vitória é de Israel, porque eu sou com Israel. Ele falando da nação, e quando ele olha para você, ele olha para o problema da Naira. E a Naira está aqui, no presente. O meu problema está no presente, mas ele olha, Naira, eu determinei tantas semanas, e
o fim eu já enxergo, você não enxerga, mas já foi determinado no reino espiritual. Então, 70 semanas para... esse serve. Na falta... Ah, tá. Sabe por quê? É esse sim. É que eu não estou enxergando. Sou eu que não estou enxergando. Como eu não trouxe, eu esqueci o meu iPad. Aí eu vou lá pertinho daqui a pouco. Tá? A linha preta, faz uma linha, não preta, porque você vai incorrer no meu erro. Sabe aquela linha preta? Faz uma linha aí. Gente, faz uma linha aí. Não tem, mas você vai fazer. Falei, faz. Desenha. Um traço de ponta a ponta, em qualquer folha. Não tem branco, nada na apostila, em branco? Então, algum pedacinho em branco que você acha aí, faz de ponta a ponta, nem que seja no topo da página, só para você não perder, tá? Então, ele está falando, vamos ler de novo, as 70 semanas, o que é? O fim das 70 semanas é para fazer cessar o quê? A transgressão, para dar um fim aos pecados, expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Vamos clamar justiça eterna sobre a nossa vida? Deus já tem um tempo determinado sobre nós. E nós clamamos nessa noite, Senhor. O Senhor tem já o final. E nós clamamos para trazer à existência a Tua justiça eterna sobre as nossas vidas. Nós podemos orar dessa forma, porque nós estamos respaldados por Tua palavra. E nós clamamos por Tua justiça eterna, em nome de Jesus. Amém. E aí ele começa a falar, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos traduzir isso, 7 semanas, põe aí o número 7. Põe o número 62 mais 7. Número 62 mais 7. Agora você vai multiplicar. 7 semanas. 7 vezes 7. Porque são 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Então, embaixo do 7, põe 49. Você não põe 62 mais 7? Então, embaixo do número 7, põe 49. Só que você põe entre parênteses para você entender por que você chegou a essa conclusão do 49. Porque uma semana, você está falando aqui de que uma semana tem 7 dias, então 7 semanas, 7 dias vezes 7. Conseguiu entender? 7 vezes 7, 49. Então, eu já tenho 49 anos aí. Aqui está falando de um momento profético, do tempo de restauração de Jerusalém. Que tempo foi esse? O tempo de Neemias, de Esdras, quando a ordem foi dada para reconstruir Jerusalém. Então, você pode, se você não conhece esse fato, coloca aí. Então, a contagem até a cruz seria essa. Daniel vai ter 483 anos, você já vai ver a conclusão por que é 483 anos. Daniel vai ter 483 anos até a cruz, até o tempo do Messias, o príncipe, chegar. Então você está vendo que não é tão difícil assim, mas vamos lá. E aqui fala então, vamos repetir, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas, você já fez 7 vezes 7, que deu 49. E 62 semanas, e você faz o que agora? 62 semanas vezes 7, que dá? Vamos lá. Gente, você tem o celular aí, 434. E aí você faz 62, você faz 49 mais 434, dá quanto? 483 anos. Ou seja, Deus só estava falando isso. Olha, podia ter falado mais simples, mas é uma forma profética de falar. Olha, a contagem é a seguinte, o Messias vai vir. Do tempo de Neemias, a reconstrução do templo, até o Messias chegar, Jesus, são 483 anos, e o Messias vem. Era só para ter mais um dado, porque quando você faz a contagem, você vai ver que Jesus veio no dia, na hora marcado, no ano marcado. O Messias veio, e eu digo que a salvação que Deus marcou para você tem dia e hora marcada. É assim que funciona no reino celestial. E aqui ele fala, vamos continuar.
E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi assim mesmo. Eles reconstruíram no tempo de Zacarias, de Neemias, de Esdras, com muita dificuldade. Depois de 62 semanas, ele veio, mas ele já morreu. Quem que morreu? Jesus. Depois de 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará. Verdade ou não? Verdade. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para os céus. E ele já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, esse príncipe está de letra minúscula, vai destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. São 70 semanas. Então ficou faltando a última semana. A semana de Daniel. A última semana de Daniel. Então vamos lá. Formou a linha? Então, põe aí no início, Neemias, Zacarias, Esdras. Foi a partir desses profetas e desses homens que veio a ordem de restauração de Jerusalém. Aí você põe mais um pauzinho e você coloca distante. Põe 483 anos e põe distante, põe Jesus. Jesus chegou, aí você põe aí, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Agora, Daniel vai começar a falar, e que nós vamos falar numa outra continuidade, da última semana de Daniel. Mas a última semana de Daniel é algo que ainda vai acontecer. Tem algo que está acontecendo e que Daniel não viu. Por que Daniel não viu? Quem sabe por que Daniel não viu? O Gabriel falou para Daniel, eu vou te mostrar o que vai acontecer com o teu povo. E quem é o povo? Israel. E o que aconteceu nesse meio tempo aqui? Depois da cruz, o que aconteceu? Nós estamos vivendo o tempo da graça. 2000 anos de tempo de graça. Esse é o intervalo das semanas de Daniel e que não foi revelado a Daniel. Depois da cruz, Jesus subiu, mas já não chegou a tribulação. O anticristo não está aqui atuando da forma como ele vai atuar na grande tribulação. A grande tribulação são 7 anos, os piores que vão ter sobre a terra, quando o anticristo vai vir com força total, e sobre isso a gente fala na outra continuidade. Presta atenção que quando a gente mostrava aquele chip com um grão de arroz e que iria ser colocado e que já era uma realidade, hoje é mais real do que você imagina. Já tem um doido aqui no Brasil que ele já implantou, aí ele acha graça, porque quando ele passa, ele não paga roleta, porque tudo abre por causa do chip dele. É que nem um controle remoto que tem na mão. E, enfim, isso já é uma realidade. Antes estava só em animais. Animais que você colocava esse chip e esses animais, o dono era como um GPS. E aí o dono não perdia seu gato, seu cachorro. Isso é claro que altos executivos que faziam isso. Depois você começou a ser colocado na Europa por altos executivos por causa de sequestro. E agora essa nova tecnologia que saiu junto com o iPhone 6, com aquela pulseira, né? Isso daí tudo já é usando esse tipo de chip. Mas você não vai usar? Não é isso que Deus está falando. Nós vivemos num mundo de tecnologia, nós vamos usar a tecnologia. Ele está falando sobre o implante desse tipo de chip, não o chip nos aparelhos supermodernos que estão saindo, cada dia mais modernos, cada dia mais fantásticos. Ele está falando de outro tipo de implante. Mas eu estou falando que a última semana nós não estamos vivendo, nós estamos vivendo o tempo da graça. Então, o livro de Daniel, Deus não dá revelação, toda a revelação para uma pessoa. Daniel teve muita revelação. Daniel é o livro que Daniel fala mais do anticristo do que o próprio Apocalipse. Para eu ver o anticristo em Apocalipse, eu tenho o capítulo 13, eu tenho um pouco no capítulo 12, eu tenho muito da atuação da Babilônia comercial, da Babilônia da prostituta espiritual, mas o anticristo mesmo, toda a atuação, como ele vai ser, que ele vai ser homossexual, toda a descrição do anticristo, quem viu foi Daniel. Por isso que é espetacular você pegar os dois, Apocalipse e Daniel, para você entender quem é o anticristo. Mas o que eu quero te dizer é que nós estamos vivendo no intervalo.
E esse intervalo também tem um fim. Tudo que é bom também tem um fim. Deus tolerou um povo negligente por muito tempo. Um povo que perdeu o avivamento. Um povo que perdeu paixão. Um povo, hoje se canta paixão, mas não se vive paixão. Hoje se fala sobre paixão, mas pouco se vive sobre paixão. Hoje se fala sobre um povo que são os profetas, mas poucos são os verdadeiros profetas que se levantaram. Tem poucos. Deus, aliás, Deus não conta com grandes quantidades. No tempo de Elias, ele tinha um. No tempo de Moisés, ele olhou para Moisés, bastou Moisés e Arão, e era mais Moisés mesmo. No tempo de Josué e Caleb, era Josué e Caleb. Deus não está procurando número, e as pessoas estão achando o avivamento vai ser assim, algo fantástico, vai ser para os 4 cantos da terra, mas os instrumentos do avivamento, esses vão ser poucos, porque tem um preço a ser pago. E esse preço, ele é alto. É um preço de renúncia, é um preço de santidade, é um preço de você se submeter, porque se você olhar, eu te faço uma pergunta, João Batista era popular? Não era. Tinha gente muito mais conhecida em Jerusalém, gente muito mais importante em Jerusalém. As pessoas prezavam muito mais aqueles sacerdotes que tinham em Jerusalém do que João Batista. João Batista era um pé rapado, era um Zé Ninguém. João Batista não tinha roupa bonita. João Batista, ele falava sem microfone. Sabe? E Deus está procurando pessoas assim em lugares simples, como nós aqui na Ilha do Governador, em lugares ainda em que Ele pode encontrar os seus profetas, em lugares que não se corromperam. E eu quero que nesse momento você fique em pé. Queria te convidar a ficar em pé. Esse é o momento em que Deus está olhando para você e perguntando, posso contar com você? Eu contei com Daniel. Eu pude contar com Daniel. Eu pude contar com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu posso contar com você? O chifre pequeno, ele é pequeno mesmo diante do meu poder. O poder que eu tenho para ser liberado sobre a sua vida é muito maior, mas você precisa saber que há um alto preço. E o alto preço é renúncia, morrer para a nossa carne todos os dias. É passar pelos desertos e continuar servindo a Deus como se você estivesse vivendo um mar de rosas. Isso não é negar o problema, isso é paixão. Porque se você é apaixonado por Deus, não é um tempo difícil que vai fazer com que você cale os seus lábios, ou que você fique na sua casa trancado, ou que você tente simplesmente mudar de igreja, ou mudar qualquer coisa. Deus está falando, as mudanças têm que ser aqui no interior. Nós precisamos mudar. E a primeira mudança é se apaixonar, voltar ao primeiro amor. Fecha os teus olhos agora. Põe a mão no teu coração e clama a Deus. Clama a Deus agora, o primeiro amor. O primeiro amor. Sabe, por mais que você se ache apaixonado por Deus, ainda não é o suficiente para o tempo que nós estamos vivendo. Será que você continua apaixonado como Daniel? Quando ele está nos holofotes, ele era apaixonado igual quando ele estava na cova. Ou nos holofotes ou na cova, Daniel, o amor por Deus, a intensidade de Daniel por Deus era a mesma. Dentro ou fora da cova de leão, Daniel tinha o mesmo nível de intensidade de oração, porque parece que as nossas orações se intensificam só quando nós estamos dentro da cova do leão. E Deus está falando, Daniel, ele tinha intensidade, por isso que o céu estava mobilizado para ajudar Daniel. Toda hora vinha anjo, toda hora vinha visitação do céu sobre a vida de Daniel, porque Deus podia contar com aquele coração. E Deus está falando, eu quero te dar visitações celestiais, eu quero te visitar, eu quero falar contigo. Mas você não está dando ouvidos porque falta paixão no teu coração, falta intensidade no teu coração. Trabalha muito para Deus, mas se entrega pouco para Deus. Se entrega de fato, de verdade, mente, pensamentos, intensidade espiritual com o Senhor. Senhor, eu quero te apresentar um exército.
E esse exército não pode ficar deitado. Esse exército não pode ficar esfriado. Eu quero clamar, Senhor, Espírito Santo, começa a aquecer aonde eles estão neste momento, aquece agora o coração, começa, Senhor, Espírito Santo de Deus, a revestir agora com o teu poder e com a tua glória. Venha a tua glória da mesma forma como visitou Daniel, visita-nos agora neste momento. Venha, Senhor, a tua glória sobre este lugar, venha, Senhor, sobre os corações, haja neste momento, Senhor, entrega, Senhor, haja nesse momento, Senhor, nesse momento arrependimento e verdadeira entrega de corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser se prostra, levanta a mão, faz qualquer coisa, mas fala com Deus, Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Ele sabe o que você tem vivido, mas Ele está falando, você não sabe. Cada dia vai ficar pior. Cada dia vai ficar pior, e eu conto com você. Tem muitas vidas que dependem da sua boca. Tem muitas vidas que dependem da tua oração, que depende da unção que eu quero derramar sobre a sua vida. Pais, eu quero visitar os seus filhos. Eu quero visitar as crianças. Ora mais, se entrega mais. É tempo de avivamento no meio das nossas crianças. É tempo de avivamento sobre as lideranças. É tempo de avivamento sobre os idosos. É tempo de avivamento sobre mulheres, sobre homens. Deus, sacode agora essa igreja. Sacode agora os homens que estão adormecidos. E traz, Senhor, traz agora a tua unção. Traz agora a tua graça. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, constrange-nos agora. Constrange-nos agora. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, mais de Ti. Menos de nós. Mais de Ti, Senhor. Menos de nós. Estamos vivendo dias de intensa guerra. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu poder. Precisamos da Tua unção. Precisamos das Tuas armas. Precisamos, Senhor, do céu sobre nós. Venha o céu, Senhor. Eu chamo o Teu trono, Senhor. Eu chamo o Teu trono sobre este lugar. Eu chamo a Tua presença, Senhor. Nós te convidamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos nos prostrar só diante de Ti. Não nos prostramos diante dos problemas, não nos prostramos diante das trevas, mas nos prostramos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão e começa a cantar.
7 anos de tribulação, Satanás vai quebrar a aliança. Sabe, ele ensina isso. É isso que as trevas ensinam, a quebrar alianças. Ele é o rompedor de alianças. E eu quero agora declarar que toda aliança que foi quebrada na tua vida, aliança de relacionamentos, aliança de relacionamento, o principal, com Deus, seja restaurada agora. Aliança de relacionamento com irmãos dentro da igreja, seja restaurada agora. Aliança de relacionamento entre líderes e liderados, seja restaurada agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos restauração de aliança. Daniel era um homem de aliança. Aliança contigo, aliança com os seus amigos, aliança com os seus líderes, os imperadores, aliança com o povo. Ele era um homem de aliança porque ele aprendeu contigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres de aliança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o que eu quero clamar nesse momento é sobre a sua casa. Senhor, dias terríveis vivemos, mas presença magnífica também podemos viver. A tua presença magnífica, esplendorosa. Por isso eu clamo por cada lar aqui. Satanás se enfurece quando nós entendemos o tempo que vivemos. Por isso eu clamo por proteção sobre cada um que aqui está presente. Proteção no caminho de volta para casa. Proteção sobre os seus lares. Senhor, nós queremos declarar, como está escrito na tua palavra, que sejam reforçadas as trancas das nossas portas. Sejam reforçadas as trancas das janelas das nossas casas. E eu declaro shalom sobre cada casa. Em nome de Jesus, ambiente celestial e não ambiente das trevas, mas o ambiente celestial. Em nome de Jesus. Amém.